começando, o assunto é saúde e hoje o tema é saúde mental pós-pandemia. A nossa convidada é a psicóloga Lara Ramos Xavier. Olá, Lara, tudo bem? Oi, tudo. Lara, você percebeu, né, na rotina do consultório realmente um aumento na procura por terapia durante a pandemia ou causado pela pandemia? Percebi bastante procura e inclusive muita procura de avaliação psicológica também, muitas pessoas com crises de ansiedade, muitas pessoas com falta de atenção, com esquecimento, pessoas jovens se queixando e muitos dos casos tinham relação com excesso de trabalho, com insegurança, com a dúvida e a confusão que a pessoa está na situação, né, do que fazer em relação à sua vida e o próprio estresse mesmo que a situação acaba implicando. É pelo novo também, né, Lara? Eu acho que, obviamente, a gente nunca passou por uma situação dessas. Essa insegurança, você acha que foi um dos motivos para causar tanta ansiedade? Sim. Essa questão do novo e muito abrupto, assim, de repente, tudo que era planejado, previsto ou minimamente pensado, de repente muda para todas as pessoas, para todo mundo. Então, quem a gente tem daí de referência, se de repente mudou para mim, eu preciso de um apoio, de um suporte, de uma ajuda, de uma conversa, eu não tenho tanto como referência, como âncora também para mim, porque para os meus familiares ou para o meu amigo, isso tudo também mudou. Tá todo mundo com a mesma angústia. Então, de certa forma, uma das principais reações a uma situação abrupta, uma situação de estresse, é mesmo assim, você ficar mais em alerta, também mais confuso, preocupado, com certas exigências exageradas, assim, e aí então essa ajuda mútua no momento em que está todo mundo um pouco inseguro, ela também fica um pouquinho fragilizada. Então as pessoas elas começam a tender a procurar por um profissional especializado, percebendo que está todo mundo um pouco que na mesma situação. E o ideal é isso mesmo, é procurar um profissional para conversar, não é? Muita gente às vezes tem um pouco de preconceito, eu não vou no psicólogo, eu não preciso, eu sou forte. Mas tem que ter uma certa humildade de falar, poxa, eu não estou bem, vou procurar um profissional, não é? Esse preconceito existe muito e também, assim, às vezes as pessoas falam, todo mundo precisa de psicólogo. Eu tenho as contrapartidas, do preconceito de que eu sou forte ou eu não sou louco, mas também a contrapartida de que todo mundo deveria ir e tudo mais. Pode ser que qualquer pessoa em algum momento da vida realmente precise. E precise ir não significa que tem algo muito extremo acontecendo com ela. Todo mundo passa por fases que às vezes identifica, assim, intimamente, que não está assimilando bem o que está acontecendo. O que para umas pessoas assimilariam muito melhor, outras nem tanto. Mas isso vai da característica de cada um mesmo, assim. E aí a pessoa ela precisa perceber, sentir se ela está dando conta de assimilar aquilo ou não. Seja uma pandemia, seja um pós-pandemia, o que aconteceu depois que tudo passou, como que eu passei por isso? Como que eu, às vezes a gente nem sabe o que eu fiz para dar conta disso. Foi dando conta de algum jeito, com algum recurso. Nesse momento também, as famílias ficaram mais próximas, bom e ruim, porque muitos relacionamentos também acabaram nesse, né? Como a família pode ajudar, por exemplo, a questão dos adolescentes que estão em casa e ficaram em casa há muito tempo? Quando os pais podem ficar atentos ou alertas se esse adolescente ou essa criança está triste demais, isso, né, pode desencadear uma depressão? A gente tem que cuidar, assim, para não entender qualquer reação de uma criança e de um adolescente para a situação atual como problemática. A criança e o adolescente nem sempre ela tem tantas condições ou tantos recursos como nós adultos para ir se adaptando ao contexto. E a forma delas de mostrar tudo isso muitas vezes é bem diferente do adulto. Nós adultos sabemos que às vezes a gente fica um pouquinho mais nervoso, a gente sabe que às vezes a gente compensa um pouquinho mais na comida, o sono não fica tão regulado, enfim, fica um pouco mais, às vezes, agressivo na palavra. Mas a criança e o adolescente, eles podem demonstrar de outras formas. E às vezes a gente fica alerta, é importante sim ver se o comportamento mudou, ver se a criança ou o adolescente está mais isolado. Eles agora tendem a usar muito mais as redes sociais do que antes, porque ficam mais tempo mesmo em casa. Porque não tem o que fazer.
Assim, a rotina mudou muito, né? Mas, assim, nem toda alteração comportamental também a gente precisa entender como uma grande problemática e um transtorno mental. Assim como nós, eles também vão ter reações diferentes do habitual para a situação que eles estão passando, porque eles ainda também estão entendendo qual que é o contexto. E agora, né, no tempo que estamos em pandemia, já deu para assimilar, acomodar algumas coisas, mas ainda assim sofre reflexos desse momento que teve de estresse mais agudo, porque as crianças e adolescentes também têm o estresse, eles também vivenciam o estresse. E aí eles também podem ficar um pouquinho mais agressivos na fala, querer ficar um pouquinho mais isolado, não tem mais uma socialização como se tinha antes. Em contrapartida, temos muitos adolescentes que têm problemas com relacionamento social. Fobia social, por exemplo, são mais fechados. Isso tem acontecido muito, assim, aparecido muito consultório adolescentes com esses problemas. Certo. E aí, pelo fato de estar em casa e estar só usando a internet para conversar, parece que é tranquilo, que é cômodo. E aí a gente tem que pensar como que vai ser quando esses adolescentes, que as crianças voltarem. Isso mesmo, exatamente. Então, conversar muito, né? As famílias têm que conversar mais, não é, Lara? Aproveitar, tá todo mundo em casa, precisa tirar o momento que ficam juntos. Precisa ter o momento do diálogo, precisa ter a rotina estabelecida, por mais que agora está muito diferente, mas alguma coisa precisa estar estabelecida. É uma sensação que daí essas crianças e esses adolescentes podem ter de algum tipo de controle. Porque a rotina traz uma certa tranquilidade também, não traz para a mente? Lara, ou eu estou errada? Tá? Sim, tá certa. Vamos pensar, assim como os adultos começaram a fazer o home office, isso causou uma polêmica no início. Como que eu vou dar conta desse home office? E no início, para alguns, até que foi bem tranquilo também. Ai, tá ótimo, porque eu paro na hora que eu quero, tomo meu cafezinho na hora que eu quero. Tá muito bom. Só que depois foi vendo que tudo muito solto também não funciona tanto. E aí precisaram ver como que eu consegui fazer com que o dia fluísse mais, estabelecendo a sua própria rotina dentro de casa naquela condição. E aí para as crianças a mesma coisa. Ai, que bom, agora pode dormir um pouquinho mais tarde, pode assistir o desenho até mais tarde. Não necessariamente. Calma, vamos adaptando, vamos assim, equilibrando. Lara, a pandemia foi um momento também de muitas perdas de vida, né? E perdas de momentos da vida. Exatamente. Né? Então, muita gente passou pelo luto, né, dessas vidas que foram perdidas. Como lidar nesse momento com o luto? Até porque até a questão de se despedir não foi completa, né? Os velórios foram reduzidos. Como que isso vai refletir? Como lidar com a perda das pessoas? Nunca se falou tanto de luto. Sim. E aí a gente pensa assim, estou em luto. Às vezes as pessoas falam, estão em luto. Nossa, ela está em luto. Sim, porque é um processo natural para uma determinada perda. Você falou de perdas de vidas e outras perdas, que são perdas às vezes não legitimadas, que a gente chama. Por exemplo, alguém se mudou de um país. Então ela mudou a cultura dela, ela deixou de ver o pai, a mãe, o primo, não sei, todos os dias. Isso também é uma ruptura, isso também é uma perda. E muitas vezes a gente não legitima essa perda, ou seja, não reconhece ela. A formatura das criancinhas, do pré, a formatura dos adolescentes na 8ª série, o ensino médio. Alguém que tinha planejado algo, enfim, casamentos, né? E a gente pode ir para outras questões também que não são eventos. Poxa, eu imaginava nesse ano poder me mudar daqui. Ou eu imaginava no ano que passou que eu conseguiria um cargo melhor no meu trabalho, conforme as coisas iam caminhando. E como lidar com tudo isso? Pois tudo isso é perda. E aí, então, o processo de luto é natural para a gente poder conseguir acomodar o que aconteceu e aí conseguir, com aqueles recursos que eu falei, poder ir se readaptando à situação, só que a gente vai sofrer por uma perda, vai chorar, a gente vai se irritar por conta dessa perda, a gente vai em alguns momentos pensar que, puxa, e agora? Se não aconteceu da forma que eu imaginava, o que eu vou fazer? Pode se permitir ficar triste também, Lara? Porque muita gente fala assim, não vou ficar triste, né? A gente estava comentando até antes de gravar que nós estamos trabalhando, nós estamos vivos, então a gente tem que ser grato o tempo todo. Bola pra frente. É importante ser grato, mas existe essa questão também, tudo bem de vez em quando você estar triste? O estar triste é permitido?
Inclusive, é uma reação de luto. É algo natural para um luto, certo? Então, eu posso estar triste, sim. Eu posso ficar um tempo triste. E não existe esse tempo pré-estabelecido. A pessoa pode ficar 2 anos. 1 ano. Não tem um tempo pré-estabelecido. Cada um lida com a sua perda da sua forma. O que a gente precisa só é ficar atento, assim, se essa ruptura, ela foi muito, muito traumática para a pessoa, porque lutos traumáticos tendem a ser mais complicados e mais prolongados também, e ficar observando o quanto isso está interferindo na condição social da pessoa, de ela poder reestabelecer a vida dela depois de um tempo, assim, na produtividade dela, no bem-estar dela, e ela retomar outros recursos na vida que ela entendam como positivos e que levem ela a extrair o que tem de melhor. Nesse ponto que é importante, então, a opinião de um profissional. Exatamente. Assim, para a gente poder avaliar se a pessoa está num luto complicado, que daí já não é um luto tão natural assim, isso precisa de uma avaliação especializada. Especializada em luto, sem dúvida alguma. Lara, muito obrigada pelas informações. Imagina. Tenho certeza que foram muito úteis. Eu que agradeço. Este foi o Assunto é Saúde. Se você quiser rever essa entrevista ou outras com médicos e especialistas das mais diversas áreas, entra lá no nosso canal no YouTube. Tchau, até a próxima.